pedir para chegar aqui entre nós ao pastor André Câmara. Por favor, pastor André, chega até aqui. Vamos receber com uma salva de palmas bem forte. Deus abençoe, pastor André. Obrigado por aceitar o convite. Senhor te fortaleça. Homens de Deus, a paz do Senhor. Que alegria estar aqui com vocês e podendo iniciar esse momento desse dia maravilhoso, ministrando ao coração de cada um de vocês. Eu já antecipava esse momento, orei a Deus para que me guiasse, e eu digo para você, antes de chegar aqui, o pastor Paulo Rogério me levou para um almoço, e depois do almoço eu vi que tinha uma cuia, e ele serviu um açaí lá de Codajás, com farinha de tapioca. Então você vai ver hoje que o pastor ele vai pregar de maneira pentecostal aqui. Eu venho aqui bem alimentado, eu venho aqui muito inspirado, porque essa aqui é a minha terra. Aqui foi onde Deus me fez galgar, ou vou além, me fez engatinhar. Nasci aqui, aprendi a andar e engatinhar fisicamente aqui, mas espiritualmente também. Ao chegar nesse local, pastor Jonatas, demais pastores, tio Dan, pastor Dan, pastor Moisés Melo, pastor Elionai, todos os queridos pastores, eu não vou querer dar o erro de não citar o nome de um de vocês, então um abraço a todos que aqui estão e demonstro o meu amor e o meu apreço por cada um de vocês, porque todos os pastores, em todos os locais onde eu ando aqui, existe uma história. Quando eu entrei aqui nesse local, talvez você não saiba, mas deve ter aqui uns 15 pares de chinelo enterrados aqui nesse piso, quando nós fizemos o piso aqui do Canaã, e não é só eu que tenho chinelo aqui nesse local, tem muita gente que tem história aqui nesse local. Então para mim estar hoje diante de vocês, homens de Deus, pessoas que dedicam as suas vidas pelo reino de Deus, pela casa do Senhor e pelas suas famílias, para mim é uma alegria muito grande. Quando eu saí daqui, eu saí com 10 anos de idade, hoje eu estou com 42 anos de idade, estou com 4 filhos, Deus me deu uma linda casa para cuidar, minha linda esposa Nayane, que está lá em São José. Eu trouxe para cá meus 2 filhos, o André e o Romeu, daqui a pouco eu trago eles para cá, para apresentar aos irmãos. Mas é tão bom ver aquilo que Deus fez na minha vida, a partir daquilo que eu vivi. Eu fui plantado aqui nesse solo, esse solo me regou, esse solo me alimentou. E hoje eu sirvo a Deus na Assembleia de Deus Missão em São José dos Campos. Somos um campo de 215 igrejas naquele local, no Sudeste. Estamos a 1 hora da capital São Paulo, e Deus tem feito coisas extraordinárias naquele local. E eu nunca esqueço das minhas origens, de onde Deus me tirou, onde Ele me plantou, e quem sabe hoje Deus me trouxe de volta para trazer alguns frutos daquilo que foi plantado aqui, para que você veja um Deus que é fiel. Aquele que planta e rega também dá o crescimento e faz a colheita, e hoje eu sou um resultado da colheita daquilo que Deus faz no solo do Amazonas. Por isso já deixo um abraço para todos os homens de Deus que estão aqui, e um abraço também da nossa igreja, e aqui também representando meu pai, pastor Samuel Câmara, eu trago um abraço dele também. Nós temos um dia muito corrido, um dia muito movimentado, então eu já quero entrar no tema que me foi aqui oferecido para ministrar aos irmãos, que é o valor de saber a quem atribuir as suas vitórias. Eu vou pedir que você fique de pé para a leitura da palavra de Deus. Pegue a sua Bíblia, o seu celular, acompanhe no telão a leitura de hoje, porque hoje nós vamos aprender a guerrear, mas a guerra só é vencida quando construímos altar no final. Não existe conquista sem altar. Porque quando nós conquistamos algo, mas não construímos um altar para dedicar ao Senhor, o que nós estamos dizendo é que a vitória foi por causa do nosso braço, porque a vitória foi por causa da nossa força, foi por causa da nossa inteligência, e quando isso acontece, o nosso fim é trágico. Então hoje, pela palavra de Deus, nós teremos os nossos olhos abertos para quem realmente merece o louvor, a glória e a exaltação de você guerrear tudo que você já guerreou e continuar de pé aqui nesse local para a honra e para a glória do nome do Senhor. Êxodo capítulo 17, vamos para a guerra? Êxodo capítulo 17, verso 8. Em seguida, enquanto você encontra, quero deixar meu abraço também ao meu primo pastor Tiago, ama a sua vida, pastor Paulo Rogério também que estava aqui, todos os familiares, Deus abençoe cada um de vocês. Êxodo capítulo 17, verso 8, diz assim:
Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas, porque amanhã eu tomarei posição no alto da colina ou do outeiro, com o cajado de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Ur, porém, subiram ao alto da colina com Moisés. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam muito cansadas, eles pegaram uma pedra e colocaram debaixo dele para que nela se assentasse Arão e Ur, que mantinham erguidas as mãos de Moisés, cada um de um lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita a fio de espada. E depois o Senhor disse a Moisés: escreve isso num rolo como memorial, e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo da terra e debaixo dos céus. Moisés construiu um altar e chamou de Jeová Nissim: o Senhor é a minha bandeira. Podemos dizer bem alto? Eu vou dizer Jeová Nissim, você vai gritar bem alto: o Senhor é a minha bandeira. Jeová Nissim. Tome seu assento dando glória a Deus e aleluia, como um exército que começa a sua marcha agora. Se você sente saudade da glória a Deus, aleluia, através daquilo que a palavra diz, pode buzinar, pode dar rajada de língua estranha. Nós estamos na casa do Pai, aqui há liberdade para cultuar. Meus irmãos, o texto que nós lemos aqui descreve a primeira batalha que Israel enfrenta. Veja, é a primeira batalha que eles enfrentam, mas não é a primeira batalha que eles lutam. Ou seja, Moisés é usado por Deus para tirar o povo de Israel do Egito. E o primeiro enfrentamento que eles precisam ter é com o exército do Egito, é com o exército de Faraó. Porém, nessa guerra, eles não tiveram que mover uma palha, levantar a mão, levantar uma espada ou um escudo, porque existem guerras que Deus fala: você não precisa se mover, eu vou tomar frente desta batalha e você vai ver o meu poder sendo manifesto até na sua calmaria. É por isso que Moisés fala ao povo: parai e vede o livramento que Deus dará, Deus pelejará por vós. A primeira guerra e batalha que eles se deparam, eles vencem sem precisar lutar. É Deus que toma a frente, é Deus que luta por eles, é Deus que faz tudo acontecer. Por que existem batalhas que Deus toma a frente e eu não preciso lutar? Porque Deus quer criar uma referência na tua vida. Em cada um de nós, enquanto eu prego, Deus vai confirmar através do Espírito Santo no teu coração alguma batalha que você já viveu na sua vida, que foi uma referência de fé. Como assim? Porque Deus livra esse povo do Egito, de um local que seria impossível eles saírem sozinhos, com as suas próprias mãos. Mas Deus cria naquilo uma referência para o futuro, porque lá na frente vão se levantar juízes, lá na frente vão se levantar reis, lá na frente vão se levantar profetas, lá na frente vão se levantar sacerdotes, que em algum momento vão enfrentar alguma força maior do que eles. E eles vão dizer assim: Senhor, nós não conseguiremos lutar ou vencer os nossos inimigos. Aí o que Deus faz? Deus usa a referência que criou através dessa luta. Ele fala assim: não fui eu que tirei vocês do Egito com o meu braço forte, com a minha direita vitoriosa, com a minha destra de justiça. Então veja, Deus vence batalhas em nossa vida que a gente não precisa lutar, porque Ele quer criar um referencial de poder e autoridade na tua vida, porque lá na frente você vai enfrentar batalhas grandes. Ele vai falar: se eu te livrei lá do Egito, eu vou te livrar aqui. Se eu fiz contigo aquilo lá no passado, não é essa luta que vai te matar. Então,
guerras que nós enfrentamos nos apontam para referenciais do passado. Quantas vezes, meus irmãos, ainda mais estando aqui nessa terra, no meu ministério, eu precisei enfrentar dificuldades e decisões sensíveis, e Deus me remeteu, pastor Jonatas, aqui para o Canaã. Deus me remeteu para o aviãozinho, para a Rede Boas Novas. Eu falei: Deus, eu já vivi milagres maiores lá atrás. Se tu fez aquilo lá atrás, tu vai me ajudar a vencer aqui na frente. Então, batalhas que acontecem agora necessariamente precisam remeter à nossa memória de fé. Como é que está a tua memória de fé? Porque Deus permite que isso aconteça não apenas com batalhas, mas com milagres. Lembra quando Jesus multiplica pães e peixes? Existia um menino com 5 pães e 2 peixes para uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E Deus faz o multiplicar, e depois de todos serem alimentados, sobram 12 cestos de comidas. E o Senhor Jesus fala: guarda tudo e leva com vocês, para que não se desperdice. Então pegue todos os pedaços de alimentos que sobraram e coloquem em cestos. E diz o texto que sobraram 12 cestos, um para cada discípulo. Deixa eu já começar profetizando aqui nessa tarde: quem serve ao Senhor nunca sai de mão vazia. Enquanto você serve a Deus para alimentar pessoas, enquanto você serve a Deus no teu ministério, na tua casa, enquanto você é fiel a Jesus, você vai ter um cesto cheio, porque quem serve ao Senhor nunca sai de mão vazia. Todos foram alimentados, mas para cada discípulo sobrou um cesto. A continuidade desse evento é Jesus falando: entra no barco e atravessa que eu vou orar. A gente se encontra do outro lado. E eles entram no barco. O que acontece na madrugada? Se levanta uma grande tempestade, e aquela tempestade que Jesus vem andando por sobre as águas e acalma a tempestade. Por que Deus cria referências de milagres? Porque lembra que ele falou assim: peguem cada um cesto e entre e leve com vocês para que não desperdice. Então, quando se levanta aquela tempestade, a Bíblia não deixa claro. Veja, isso aqui é uma aplicação, mas se cada um leva um cesto e entra no barco por ordem de Jesus, existiam 12 cestos de comida dentro daquele barco. Porque na hora da tempestade levantar, era só eles olharem para o cesto, para eles lembrarem do milagre que Deus fez com o povo. Porque quem multiplica 5 pães e 2 peixes para uma multidão de quase 20.000 pessoas, também tem poder para acalmar o mar. O que eu estou falando é que cada um de nós carregamos em nossa vida um cesto de pão e peixe. Essa é uma referência de um milagre que Deus já fez em algum momento na nossa vida. E hoje Deus me trouxe aqui para falar para você: essa tempestade não vai te matar e não vai te tragar. Olhe para o cesto. Deus já fez milagres maiores na tua vida. Não é essa tempestade que vai te matar perante um Deus que pode todas as coisas. Então você percebe a metodologia de Jesus? Deus faz isso com guerras. Eu vou te livrar de uma guerra impossível de você ganhar, porque isso vai se tornar um referencial. Toda vez que você quiser desistir lá na frente, Ele vai dizer assim: não fui eu que te livrei com a minha destra de justiça, não fui eu que te tirei do Egito, do cativeiro, e te trouxe para a terra prometida, não fui eu que multipliquei pão e peixe para uma multidão e coloquei na sua mão a abastança. Essa guerra, essa tempestade, esse gigante que se levanta na sua frente não vai te matar, porque você tem referencial de fé, você tem referencial de guerra, você tem referencial de vitória, você tem referencial de milagres na sua vida. Deus cria referenciais em meio à guerra. Então guerras são necessárias para Deus deixar marcado no nosso coração o poder que Ele tem para nos dar livramento. Você serve a um Deus que te livra. É por isso que nós lemos Êxodo. Êxodo é o livro da saída. Para você que fala inglês, exit, Êxodo é como Deus dá uma saída para o seu povo, mostrando que Ele tem todo o poder. Tem alguém aqui que Deus já entrou na frente e na batalha e já deu um livramento sem você precisar fazer nada? Essa guerra eles não precisam lutar. Ele fala assim: Moisés, pega o teu cajado e estende, filho. Ele fala: mas Senhor, como assim? É um pedaço de madeira. Exatamente. Eu vou usar o que tu já tem na mão para fazer um milagre que você nunca viu. Você entende que Deus colocou na tua mão um instrumento,
E a cada nova instrução de Deus, o teu instrumento ganha uma nova função. Porque quando Deus encontra Moisés atrás do deserto, Ele fala: Moisés, o que tu tem na tua mão? Ele fala assim: eu tenho um cajado, joga no chão. Quando ele joga, se torna uma serpente. Então ele pega de volta, volta a ser um cajado. Então eu imagino ele na frente do Mar Vermelho, e Moisés: Senhor, faça o quê? Ele fala assim: pega o teu cajado e estende. Senhor, qual? Aquele que era serpente mas agora vai se tornar uma chave. Aleluia, aleluia, glória a Deus e aleluia. Você está entendendo? Ele está fazendo um novo milagre com o mesmo instrumento. Deus não precisa mudar o teu instrumento para fazer um novo milagre. Deus não precisa mudar você de local, de família. Deus não precisa mudar você de casa, de ministério, de igreja para fazer algo novo. Deus usa o que você já tem na mão. Deus usa um instrumento antigo para fazer um milagre novo. Porque é exatamente isso que Ele faz com Moisés. Durante toda a caminhada de Moisés, ele atravessa o mar. E quando ele vê, o povo do Egito está passando. Ele diz: Senhor, eles estão atravessando. Ele: Moisés, chave que abre de um lado é a mesma chave que fecha do outro. Estende a tua mão, que aquilo que eu fiz abrir, agora eu vou fazer fechar. E ele fecha e mata todos do exército. Mas lá na frente, o povo está com sede. Senhor, o povo está reclamando que está com sede. E agora? Ele: Moisés, sabe aquele cajado que tu tem na mão? Ele falou: qual, Senhor? Aquele que era serpente foi chave? Pois é, agora vai ser uma bica, uma torneira. Toca na pedra, que eu vou usar esse instrumento para fazer um novo milagre. O milagre que você precisa não está em trocar o instrumento que você tem na mão. Se Deus te der nessa tarde e noite uma nova instrução, o seu instrumento ganha uma nova função. Venha nessa tarde e noite pedir: Deus, me dá uma palavra, me dá um decreto, profetiza, abre a tua boca, porque Deus vai usar o que você já tem na sua mão. Tiveram homens que chegaram hoje para falar: eu vou para receber algo novo de Deus. E Deus fala: o meu novo não é o que eu vou colocar na tua mão, é a palavra que eu vou colocar sobre você. Porque a cada nova instrução de Deus, o teu instrumento ganha uma nova função. Jesus encontra os discípulos, Pedro, André, Tiago e João pescando, e não pega nada. O que ele fala? Joga do outro lado. Ele não mandou mudar de rio, mudar de lago, mudar de barco, mudar de tripulação. Ele mandou só mudar de lado. E quando eles jogaram do outro lado, tiveram a maior pesca da sua vida. Deus vai te ensinar a jogar a tua rede do lado certo nesta tarde. Eu só estou profetizando. Eu estou criando uma base para tudo aquilo que Deus vai adicionar a partir desse altar para você. Existem novas palavras de Deus para a tua vida, e Ele vai usar o que você já tem na sua mão. Porque vamos falar a verdade, a gente só luta com o que a gente já tem na mão. A primeira guerra que os israelitas vão ter contra o Egito, eles não fizeram nada, mas Deus usou o que ele tinha, quando o faraó também usou o que ele tinha. Maior força bélica, ciência e tecnologia avançadíssimos da sua época, militares altamente treinados. E o que Deus tinha do seu lado? Deus tinha gafanhoto, sapo. Então ele usou a força bélica e os seus exércitos, e Deus usou a natureza e a água, porque cada um usa o que tem na mão. Deus usa a água para matar toda a força bélica, toda a ciência, toda a artimanha, toda a estrutura que o Egito tem. Faraó usa o que tem na mão dele, e Deus usa o que ele tem na sua mão. Deus não tem que fazer algo novo. Então você veja, eles têm vitória, chegam do outro lado. Vai dizer o texto depois que Miriam pega um tamborim, pega um grupo de irmãs e começa a fazer o primeiro culto pentecostal registrado na Bíblia. Primeiro círculo de oração, tamborim, corinho de fogo, marcha na terra. E eu gosto disso, porque a gente fala que culto avivado começou há 115 anos atrás na Assembleia de Deus. De fato, fizemos o aniversário da nossa igreja agora no mês de junho. Mas culto avivado não começou com a Assembleia de Deus, começou com Miriam, quando atravessou o Mar Vermelho junto com as irmãs. Diz o texto que pulavam e cantavam, e com tamborim faziam um culto avivado. Então culto avivado não é resultado de uma denominação, é o resultado de gratidão. Se você é grato a Deus, independente se você é reformado, se você é tradicional, se você é pentecostal, se você é ultrapentecostal, se eu sou grato a Deus, porque Ele entrou na minha batalha e Ele tomou frente contra o meu inimigo, eu tenho que abrir a minha boca e eu tenho que adorar ao Deus Todo-Poderoso. Tem alguém que Deus já deu livramento aqui nessa tarde?
Aleluia. Mistura com glória a Deus e aleluia. Essa palma aí, meu irmão. É isso. Agora preste atenção, que agora o aleluia vai acabar. Porque é bom quando Deus toma a frente na nossa batalha, mas não é o caso na próxima batalha. Existem lutas que é Deus que toma a frente, mas existem outras que Ele fala assim: agora é contigo, vai que é tua, Tafarel. A primeira batalha não fizeram nada, parar e vede. Mas a segunda nós lemos. Pela primeira vez, Moisés precisa organizar o povo de Israel, que era um povo escravo. Não manuseava espada, armamento, não tinham noções militares, estratégias bélicas e de guerra. Mas ele precisa organizar esse povo para poder lutar contra um inimigo. Então, eles não precisaram lutar para receber a liberdade. Foi Deus que lutou, mas tiveram que lutar para se manter livres. Então nós temos gerações assim, até dentro da igreja, até na casa. Talvez você não precisou para receber a liberdade que você tem, mas não se engane que liberdade vem sem luta. Para a gente receber liberdade a gente tem que lutar, e para a gente manter a liberdade a gente também tem que lutar. Pergunte para o comandante Dan, que conhece muito bem segurança pública: não existe paz e liberdade sem luta. Você luta para adquirir, mas você luta para se manter livre. Então ele falou assim: eu livrei vocês da mão de Faraó, agora vocês vão ter que lutar para se manterem livres. Aí a primeira luta que eles precisam se organizar é com os amalequitas. Porque você imagina, a maior potência da sua época não segura israelitas. Então quando eles saem do Egito, a notícia espalha: aquele povo que estava ali lutou contra o exército de Faraó e venceram. Eles vão passar por cima da gente. Os amalequitas se intimidaram com o povo de Israel. O que eles fizeram? Eles foram para a luta e foram atacar. Se você for estudar, os amalequitas eram um povo pernicioso, um povo que cultuava outros deuses, práticas de magia negra, tudo que não prestava. Então quando eles foram enfrentar este inimigo, Moisés dá aula para homens nos dias de hoje. Qual é a aula? Vamos identificar o inimigo que nós estamos lutando. Porque não adianta eu ter armas boas se não são as armas certas. Eficiência não é ter a melhor arma, é ter a arma mais adequada. Até porque Moisés, ele abre um mar usando o cajado, mas Josué ganha a batalha usando uma espada. E se eu falar para você: você vai para uma luta, eu tenho um pedaço de pau ou uma lâmina afiada, qual arma você escolhe? Todo mundo vai querer uma espada. Uma lâmina afiada, ela parece ser mais perigosa, ela assusta mais, ela é mais bonita, ela gera mais medo no meu oponente. Porém, antes da gente perguntar qual arma nós vamos usar, a gente tem que perguntar que tipo de guerra nós estamos lutando. Porque quando Moisés chega, ele estende o cajado, o mar se abre no meio, o mar é cortado no meio. Só que espada e lâmina afiada não corta água, mas cajado sim. Então Moisés, tendo essa experiência, veja, não é só ter uma arma, é a arma adequada para a luta que eu vou enfrentar. Que tipo de oponente eu estou lutando? Que tipo de guerra eu estou lutando? Porque se eu não discerno a guerra e o oponente, ao invés de abreviar a luta, eu vou estender ela. Então ele chega e entende: esse é um povo pernicioso, esse é um povo que adora outros deuses, esse é um povo de feiticeiros. Vem aqui, Josué, pega as tuas armas, pega a tua espada, monta aqui os seus guerreiros e desce lá para o vale. Quanto a mim, eu, Arão e U, vamos subir. Eu vou pegar o meu cajado, você luta lá embaixo com a tua espada, mas eu vou lutar lá em cima com o meu cajado. Diga assim para a pessoa do teu lado: luta de duas dimensões. Ou você acha que esse problema que você está enfrentando é só de um nível terreno? Não, pastor, isso aqui é uma questão só financeira. Isso aqui é uma questão da economia do país. Não, isso é uma questão da segurança pública. Não, isso é uma questão rápida aqui de um atrito que eu estou vivendo com a minha esposa, com meus filhos, com o meu líder. Meu irmão, todas as guerras que um homem de Deus luta, ele tem que aprender a discernir. As nossas lutas não acontecem só no chão, acontecem no alto. Não é só em uma dimensão. A luta do crente sempre vai acontecer num ambiente carnal e físico, mas num ambiente espiritual e invisível. É por isso que tem muita gente se cansando sem resultado. É porque você está lutando só em uma dimensão, quando na verdade o que fazia o esforço da luta terrena avançar
era Moisés com o cajado e com a sua mão levantada. Então, você luta em duas esferas. A tua luta em dois níveis. Você tem dois campos de batalha. O campo de batalha da espada e o campo de batalha da mão levantada. Então, existem armas que Deus concedeu para a sua igreja e para os homens, para o sacerdote da casa, que a gente não está colocando em prática. A gente é muito bom. Não, eu vou acordar cedo e dormir tarde. Eu vou para cima, vou pegar a espada. A gente fala isso, eu estou com sangue no olho, faca na cabeça, eu vou, foco na missão. E assim, eu vou lutar, vou acordar, vou trabalhar, ok. Mas a minha pergunta é: e cadê o tempo para você levantar a mão? Você está investindo muito tempo na batalha terrena, mas quanto tempo do seu dia você investe para a batalha espiritual? Você está descendo muito para o vale para lutar e deve, mas por que você não está subindo no monte para levantar a sua mão e entregar louvores e começar a entender que todas as nossas guerras acontecem em duas dimensões: a dimensão da espada e a dimensão da mão levantada? Então, para vencer as lutas aqui de baixo, nós temos que também guerrear nas alturas. O combate de Josué era cara a cara com os guerreiros, mas o combate de Moisés era cara a cara com os generais. Para quem entende um pouco de luta, uma coisa é você estar no boxe e você dá murros e socos e golpes na linha da cintura, mas outra coisa é você acertar a cabeça. Quando você acerta a cabeça, todo o corpo vai para o chão. Então Moisés entendeu, vai golpeando lá embaixo para tirar o fôlego, vai golpeando lá embaixo para desestabilizar, mas para a gente dar um nocaute, eu tenho que bater na cabeça. E ele sobe para lutar com os generais, com a cabeça, com quem está em cima da prateleira. E o nosso grande problema é não entender que existem duas dimensões na guerra, gente. Como pastor, a experiência que Deus tem me dado nesse tempo, por exemplo, um exemplo simples de dia a dia de vida pastoral. Gabinete com a irmã: pastor, estamos tendo problema, muita fofoca na igreja. Está aqui a irmã que está criando toda a fofoca. Está aqui o irmão que está criando toda a fofoca. Está aqui a pessoa que fica postando tudo na internet. Está aqui a pessoa que pega no WhatsApp e manda para todo mundo, fofoqueirinho. Ele acha que no WhatsApp não é fofoca, né? Ele acha que encaminhamento não é fofoca. Então ele está fazendo muito isso, pastor, exclui. Só que você entende que essa pessoa está sendo influenciada. Eu não tenho que lutar com o influenciado, eu tenho que lutar com o influenciador. Moisés fala: Josué, luta lá embaixo, mas eu vou lutar aqui em cima. Porque você acha que a língua grande do irmão e da irmã faz estrago? É porque você não viu a língua de ferro de Satanás. Guerras de fofoca dentro da igreja não é só no campo de batalha, é nas alturas. Desentendimento com esposa não é só campo de batalha, é nas alturas. Senão, um jantar resolveria, uma viagem resolveria, uma bolsa, um vestido, um sapato resolvem. Por que não resolvem? Porque em lutas na segunda dimensão, nas alturas, não são ferramentas e não são armas físicas que vão vencer, são armas espirituais. Para quem desce aqui, espada e lâmina afiada, mas para quem sobe aqui em cima, mãos levantadas e cajado na mão, sacerdócio na minha casa. Ou seja, eu tenho que subir no monte e orar pela minha casa e orar pela minha família. Eu tenho que ser o provedor da minha casa, eu tenho que sustentar a minha casa. E o grande erro numa sociedade muito capitalista, e não sou o contrário, trabalho, você merece, eu gosto de quem prospera, eu sou da meritocracia, porém a gente acha que sustentar uma casa e prover para uma casa é pagar boleto. Então nós tratamos essa guerra assim: eu tenho que trabalhar muito, porque quando eu pago o boleto eu estou provendo para minha casa. Só que prover nunca foi sobre pagar o boleto. Prover vem de duas palavras: pro, em favor de, e ver, visão. Visão em favor de alguma coisa. Qual é a tua visão em favor da tua família? Não é quanto você paga por mês para ela, é onde é que você vê o seu casamento daqui a 5 anos? Teus filhos vão estudar onde daqui a 5 anos? Quais são os projetos de futuro da tua família? Os teus filhos vão aprender mais um idioma, você vai botar ali num cursinho, vocês querem que seja médico, que seja pastor, você precisa prover para a sua família. E prover não é pagar boleto, é ter visão de futuro. A mesma coisa é sustentar, não é pagar boleto. Sabe o que está sustentando isso aqui? Colunas que você nem vê, elas estão de trás dessas paredes aqui. A coluna não precisa ser vista, mas é quem mantém tudo de pé.
Sustentar é quando o mundo está desmoronando, quando problemas estão acontecendo na família, na casa e na saúde, mas você fala: deixa comigo, eu vou subir no monte, e Deus vai manter a nossa família de pé. As famílias de hoje estão precisando de Moisés. Suba no monte, pega o cajado, seja o sacerdote da tua casa e vai orar para Deus, porque a guerra que você está enfrentando não é o dinheiro que vai resolver. Ele pode amenizar, mas não é o dinheiro. Então veja, a primeira luta que Moisés tem que enfrentar, ele já vai ensinar para a gente aqui. Eu preciso lutar as lutas espirituais. Então Josué desce: na tua guerra lá de baixo, eu vou subir, que a minha guerra acontece aqui em cima. E aqui, meus irmãos, entendam, como falam lá no Rio de Janeiro, morei por 18 anos lá. Eles falam assim: Moisés era brabo, era o cara. Moisés Deus usa para enviar pragas, para ir de cara em cara e desafiar Faraó. É ele que Deus usa para abrir mar, para tirar água de pedra, para voar codornizes porque eles estavam querendo carne, para descer maná porque eles estavam com fome todos os dias, para Deus fazer coluna de fogo durante a noite para aquecer, coluna de nuvem durante o dia para trazer um resfriado. Você entende a grandeza daquilo que Deus fez na vida de um camarada chamado Moisés? A Bíblia não cita ninguém que Deus tenha usado com tanto poder, prodígios e maravilhas como esse camarada. Em 90 dias, esse povo tem uma overdose de prodígios, milagres e maravilhas. Todo dia coluna de fogo, coluna de nuvem, todo dia água de rocha, todo dia maná do céu, todo dia Deus fazia um prodígio extraordinário na vida desse camarada. Porém, lutar cansa. E se a guerra é grande, você não consegue lutar sozinho. Então Moisés já antecipa, e ele coloca a dinâmica que nós precisamos administrar na nossa casa. Qual é a dinâmica? Quando nós entendemos que uma guerra é espiritual e não apenas física, nós precisamos de gente com mão na massa, mão erguida e mão de apoio. Na hora de lutar ele fala: Josué, junte os guerreiros e desçam. Arão e U, venham comigo, porque quanto a mim, eu vou ter que estar com a minha mão estendida. Então ele entendeu, a guerra é grande, e porque é grande eu não consigo fazer sozinho. Porque não adianta, você pode ser o cara, o escolhido, o ungido, se a luta é grande, você vai cansar. E não é fácil você enfrentar inimigos tão grandes, sozinhos, sem cansar. Eu vim nessa viagem com meus 2 filhos. Eu não lembro da última vez que eu viajei só com eles 2. As meninas, moças, são mais tranquilas. Os meninos, pelo amor de Deus. Lembrava eu e meu irmão, aqui no Canaã. Pensa nos meninos que não param. No voo, eu até tive chance de ajudar uma mulher a tirar a sua mala da esteira que passa. E quando eu olhei, ela estava com 3 crianças. E eu ajudei porque eu percebi que não tinha um marido. Ela estava sozinha. E aí eu tentei fazer uma comparação, porque eu estava com meus 2.